Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Galera, urgente, o ministro da Defesa do Peru afirmou que a partida do Flamengo terá que ser remarcada, mas ainda não existe a confirmação do adiamento do mesmo, e a gente vai trazer para vocês a provável escalação e também a atualização dessa notícia aí em relação ao Vidal e também Andrés Pereira. Segundo o Globo, o Andrés Pereira não será contratado e o Flamengo voltou os seus olhos para a contratação do Arturo Vidal, ok? Em relação ao Gabigol, o Gabigol apagou praticamente todas as fotos com a camisa do Flamengo do Instagram e colocou que é apenas agora um artista. Esquisito isso, né? Em relação ao Mauro César, ele falou que os jogadores estão manchando a própria história com essas atitudes e as torcidas organizadas conseguiram uma reunião com as lideranças do time do Flamengo. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscrevam no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, uma notícia urgente que saiu agora de madrugada dá conta de que a partida do Flamengo terá que ser adiada. Vou explicar melhor para vocês. Lá no Peru existe uma onda de protesto, pelo menos em Lima e em Callao, que é uma outra cidade lá do Peru, existe dezenas de protestos devido à alta do combustível e também de insumos ali para a agricultura. Devido a isso, o presidente do Peru decretou toque de recolher e aí, devido a isso, o ministro da Defesa veio a público e revelou que a partida do Flamengo terá que ser adiada, né, que não pode ter futebol devido a essa situação do toque de recolher, que somente coisas ali essenciais, serviços essenciais, né, como polícia, saúde, etc., vão poder continuar sendo prestados. Com isso, a possibilidade da partida ser adiada, que oficialmente ainda não foi, mas essa possibilidade aumenta bastante devido ao próprio ministro da Defesa do país falar que não vai poder ter partida. E aí a gente fica naquela situação, né? Viaja, tá lá no Peru para poder não ter partida, a partida ser adiada. É complicado, mas conforme o próprio ministro da Defesa falou, é uma situação ali aquém, né? É uma situação ali atípica e devido a isso, essa partida terá que ser adiada. Vamos ver se vai se confirmar esse adiamento, ok? E em relação à escalação do time do Flamengo, caso tenha jogo, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação, devido a... Cara, tá turbulento, né, o bastidor do Flamengo. Então, o Flamengo deve entrar com essa escalação, mas pode ter modificação e eu vou explicar melhor para vocês, tá? No gol, Hugo Souza ou o goleiro Santos, mas acredito que ainda seja o Hugo. Na zaga, o Davi Luiz junto com o Felipe Luiz e também o Gustavo Henrique. De volante ali, o Ilharão junto com o Gomes. Aberto pela direita, Mateuzinho ou Rodinei. Aberto pela esquerda, Lázaro. Lembrando que a gente não vai ter o Arrascaeta, então no lugar do Arrascaeta provavelmente esteja o Everton Ribeiro. No ataque, o Bruno Henrique e o Gabigol. Agora, as ressalvas, né? O Júlio Miguel Neto, jornalista que tem bastante fontes, né? Ele revelou que o Paulo Souza está estudando barrar o Gabigol, ok? E também barrar o Felipe Luiz. Aí seria o Pedro como titular, ou o Léo Pereira ali no lugar do Felipe Luiz. E a gente iria para o jogo com o Paulo Souza, né? Colocando na mesa ali, mostrando quem manda, né? Quem manda sou eu, se você não está satisfeito, que se retire. Eu acho que é mais ou menos um recado em relação às possíveis modificações. Vamos ver que ela vai se confirmar uma hora antes do jogo. A gente já vai ter essa escalação aí, vamos ver o que acontece, tá? Em relação ao placar. Placar magro aí, 1-0, meu palpite para essa partida. Queria saber seu palpite, coloque nos comentários. E bom jogo, boa estreia a todos da Libertadores, caso tenha o jogo, né? A gente tem que esperar as autoridades peruanas se pronunciarem novamente ou a Conmebol confirmar o adiamento ou não da partida. E nação rubro-negra, uma situação que surpreendeu muito os torcedores do Flamengo é que depois desse imbróglio todo aí entre Paulo Souza e Gabigol, o Gabigol foi nas redes sociais dele, lá no Instagram, apagou a maioria das fotos com a camisa do Flamengo. Praticamente não tem mais nenhuma foto com o manto rubro-negro lá no Instagram dele. E aí ele mudou a profissão dele, né? De jogador de futebol, deixou somente artista. Então a gente não pode mais chamar o Gabigol de Gabigol, tem que chamar só de Lil Gabi. Eu sinceramente eu não entendo o que acontece às vezes na cabeça de certos jogadores. O cara ganha milhões, ganha em dia e chega e tem uma atitude dessa. Eu queria muito saber a sua opinião. Será que isso influencia alguma coisa? Ele está querendo dar algum recado? Porque não é possível. Não dá nem para falar que é marketing, porque logo nesse momento ele fazer isso. O que o Flamengo, o que a torcida tem a ver com essa atual fase dele, com essa briga que ele está tendo com o Paulo?
O único que não tem culpado é a torcida. E aí ele vai lá no Instagram dele e apaga praticamente tudo. Eu não estou entendendo qual é o recado que ele quer passar com isso. Não estou entendendo. Sinceramente, não sei se é uma atitude de uma pessoa mimada, não sei se foi um ato de marketing ali, que eu acho muito difícil, é uma coincidência muito grande, né? Tudo isso acontecer e no dia seguinte apagar tudo. O Flamengo paga o salário em dia. Eu não estou entendendo o recado aí do Gabigol. Se ele quer mandar algum recado, que mande diretamente. Agora, fica com o enigma. O Isla fez a mesma coisa, mas o Isla não tem o mesmo peso do Gabigol. O Gabigol, sim, tem um peso gigantesco. E a torcida sempre apoiou o Gabigol, mesmo nesse momento que ele perde uma quantidade de gols elevada, que não perdia antigamente. Mesmo depois da gente ver ele até de manhã num palco, né, totalmente ali, de uma forma não natural, estava sim embriagado, e muito, até pelas palavras dele, mas a torcida apoiando. E ele chega e toma uma atitude dessa. Queria saber a sua opinião, por favor, coloque nos comentários, porque pra mim isso aí ele quer mandar um recado e eu não estou entendendo muito bem. Preciso da ajuda de vocês, por favor. Tentem desvendar esse mistério e coloque a sua opinião. E na ação rubro-negra parece que o vice de finanças ele cancelou a compra do Andréas Pereira, né? É uma compra muito cara por um jogador que está na reserva. E isso eu já venho falando há muito tempo para vocês, tá? Segundo o Globo, essa compra aí não vai prosseguir, né, do Andréas Pereira. Infelizmente, a gente vai ter que quebrar a nossa palavra. E o Flamengo, segundo o próprio Globo, está virando seus olhos para o Vidal, que chegaria de graça no meio do ano, já tem uma identificação com a torcida e é um jogador que, para mim, do modo de futebol que está jogando o Andréas e o modo que a gente viu ali o Vidal jogar, gritando, chegando no árbitro, aquele jogador de sangue na veia, eu prefiro sinceramente o Vidal e ele ainda viria de graça. Então, segundo o Globo, o Flamengo está aí desistindo da compra do Andréas Pereira. Uma rusga que eu sei que tem se o Flamengo cancelar essa compra é com o Bertolucci. O Flamengo compra praticamente todos os jogadores com o Bertolucci. A maioria são jogadores do Bertolucci. Ainda mais quando as cifras elas giram muito altas. Pode ter quase certeza que é atleta do Bertolucci. E aí poderia criar essa rusga entre o Bertolucci e a diretoria rubro-negra. São dois lados que sempre se deram muito bem, mas com essa desistência do Andréas Pereira, pode ser que crie essa rusga aí, mas eu sinceramente eu gostei, cara. Se for a desistir o Flamengo mesmo, confirmar essa desistência, pra mim era muito dinheiro, eu já vinha falando isso aqui há muito tempo, 50 milhões, 60 milhões, pelo Andréas Pereira, que nem titular fica complicado, né? Então tomara que se confirme aí, que o Vidal venha no meio do ano, vamos ver o que vai acontecer nessa situação, e eu queria saber muito a opinião de vocês. Coloque nos comentários o que vocês acham, se vale a pena a gente quebrar com a nossa palavra e não contratar o Andréas Pereira, ou ainda vale a pena porque o Andréas Pereira vai dar a volta por cima. Por favor, coloque sua opinião nos comentários pra gente fazer aquela resenha esperta. E na ação rubro-negra, sobre esse problema todo, né, dos jogadores com o técnico Paulo Souza, esse corpo mole, essa falta de obediência dos jogadores rubro-negros com o técnico, fez aí o Mauro César dar uma opinião forte, né? Ele afirmou que os jogadores estão manchando a própria história com essa atitude, e eu concordo, pô. Tá deixando a torcida inteira contra os jogadores do Flamengo. É falta de empenho dentro de campo, são coisas extra-campo aí que incomodam também a torcida. E aí, diante disso, para mim, o Mauro César tá certo. Realmente estão manchando uma linda história que foi construída aos trancos e barrancos. Depois de 38 anos a gente conseguiu conquistar a Libertadores. E aí os jogadores que conquistaram a Libertadores, em 2022, vêm fazendo esses papelões aí dentro de campo, querendo derrubar técnico. Notório que está querendo derrubar o técnico. E aí o técnico não tem ali as suas táticas obedecidas pelos jogadores, os jogadores ficam brigando com o técnico, e quem tem a perder sempre é a torcida rubro-negra, né? Porque o técnico Paulo Souza vai receber o salário em dia, o Gabigol vai receber o salário em dia, o restante do elenco vai receber o salário em dia, e a gente paga para os jogadores fazerem isso. Lotamos o Maracanã no último jogo para os jogadores fazerem esse papelão. Então concordo com o Mauro, os jogadores realmente estão manchando a própria história, mas eles, a partir de hoje, contra o Sport Cristal, eles podem mudar essa situação. Ainda bem que o futebol nos dá sempre uma segunda chance. Tomara que a postura mude, e que a gente conquiste aí o que a gente merece pelo elenco que tem. E nação rubro-negra, vocês lembram daquele episódio que o Flamengo foi embarcar para Lima e desviou da torcida que estava aguardando no aeroporto? Então, essa situação aí está sendo contornada.
as 4 torcidas organizadas, a Jovem, a Raça Rubro-Negra, a Flamanguaça e também a Urubuzada, eles fizeram uma nota oficial em conjunto, dando conta de que as lideranças das torcidas foram autorizadas a se reunir ali com as lideranças do elenco rubro-negro para poder conversar, poder cobrar de uma forma pacífica e sadia, né, que a torcida está tentando fazer com que fique da melhor maneira possível. E aí a diretoria do Flamengo, a princípio, entendeu o motivo das torcidas e liberou essa reunião com os jogadores. É polêmica, né? Tudo que acontece no Flamengo é polêmica. Com certeza a imprensa vai falar aí muito sobre essa situação, falar que não pode, que é uma situação ali que não era para acontecer, mas é aquilo que eu falo, pacificamente, conversando, eu acho que está tranquilo. Não pode nunca partir para violência, mas trocar ideia, conversar, eu acho que todos têm a ganhar, e a diretoria também, a princípio, enxergou isso. Então a diretoria autorizou e as torcidas organizadas, pelo menos os seus líderes, vão ter um tete-a-tete ali com as lideranças, com os jogadores rubro-negros. E aí queria saber a sua opinião, se acha certo essa situação ou não acha? Vamos debater sobre esse tema. E é isso, galera. A gente está tentando fazer a nossa parte e a gente quer também que os jogadores façam a parte deles, né?